Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram um projeto que obriga empresas concessionárias de transporte público a realizar uma vez por ano exames cardiológicos nos condutores. O projeto dos deputados Carlos Macedo, Tia Ju, enfermeira Rejane, da ex-deputada Ana Paula Rechuan, foi aprovado em segunda discussão. É um estresse danado para quem conduz ônibus, é estresse para quem conduz metrô, calor, as condições de trabalho que eles vivem. Então isso afeta, o sistema cardiológico e é necessário se fazer uma prevenção, porque essas pessoas têm pressão alta também, pode ter ataque cardíaco ali e a vida das pessoas que estão dentro desses veículos, elas importam. As delegacias de atendimento à mulher podem passar a funcionar em horário integral todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados. O texto da deputada Dani Monteiro diz ainda que nos municípios onde não houver delegacia da mulher, os núcleos de atendimento à mulher devem manter plantão 24 horas por dia. O projeto recebeu uma emenda e retornou às comissões. Ao chegar a partir de um determinado horário, a mulher vítima de violência, ela na verdade readequada, realocada em uma outra delegacia que inclusive possa fazer o registro de ocorrência, muitas vezes. Então a debilidade de DEANs que funcionam só em horário comercial até as 18 horas, DEANs que depois das 10 horas abaixam as portas. Então há muita debilidade, ainda muita fragilidade no funcionamento dessas especializadas. O deputado Thiago Pampolha quer que sejam divulgadas na internet informações sobre a localização e os limites de velocidade dos radares instalados em rodovias do estado. O descumprimento da regra pode gerar punição. A proposta aprovada segue para a sanção do governador. As academias de ginástica do estado do Rio podem ser obrigadas a manter um kit de primeiros socorros, contendo curativos, algodão, ataduras, comprimidos, luvas descartáveis, entre outros materiais. O kit deve ficar localizado em local de fácil acesso. A proposta da deputada Marta Rocha recebeu uma emenda. Nosso desejo não foi criar mais um embaraço para o exercício de uma função. O nosso desejo foi ter minimamente condições de oferecer um primeiro atendimento e de solucionar, às vezes, pequenos problemas através de um kit de primeiros socorros. Os deputados Eliomar Coelho, Dani Monteiro e Luiz Paulo querem alterar a lei de transparência no estado. Os parlamentares querem determinar a disponibilização na internet de todas as edições eletrônicas do Diário Oficial do Rio de Janeiro. O acesso deve ser gratuito e irrestrito. O texto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governo. Se você quiser acessar um ato anterior do Executivo, você precisa fazer uma assinatura. Essa assinatura é um valor que não representa uma arrecadação efetiva para o Estado. Muito pelo contrário, ela é uma arrecadação irrisória e que, na verdade, inviabiliza o circular pleno das informações. O estado do Rio de Janeiro era o único estado que ainda não tinha o Diário Oficial totalmente gratuito disponibilizado na rede. Então, acho que é algo que dentro do Sudeste a gente também precisava reafirmar aqui no estado do Rio de Janeiro, e essa reafirmação não é apenas da transparência, mas da democracia. Passou pelo primeiro dia da segunda discussão projeto que cria regras para a abertura de CPIs na casa. O projeto de alteração do regimento interno prevê que essas propostas passem pela mesa diretora, pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Normas Internas. Quando receber parecer contrário de pelo menos duas dessas comissões, essas propostas vão ao arquivo. Já os deputados Gustavo Smith, Luiz Paulo e Samuel Malafaia querem regulamentar o funcionamento das frentes parlamentares na Alerj, já que o regimento interno da casa não tem essa previsão. Para a criação de novas frentes, pelo menos 1/10 dos parlamentares devem apoiar a iniciativa. A frente deve ser composta por no mínimo 3 deputados vinculados a partidos diferentes. O projeto de resolução passou pelo primeiro dia da segunda discussão. Nós não podemos criar uma frente parlamentar com a mesma função de uma comissão permanente, porque aí é dupla função. Estaria à frente esvaziando a comissão permanente. Essa frente, obrigatoriamente, tem que ser pluripartidária. E a frente tem que apresentar relatórios do que produziu. Se não foi necessário ela reunir, se não produziu nada,
ela automaticamente cumpriu aquele momento e termina. As instituições que receberem o título de utilidade pública poderão pedir ao governo do estado perdão de dívidas tributárias. O benefício também pode ser estendido às dívidas com concessionárias estaduais. O texto do ex-deputado Paulo Ramos foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. O estado poderá ter um programa chamado Ronda Saúde. O objetivo é prevenir e combater a violência contra profissionais de saúde no exercício da função. O projeto da deputada enfermeira Rejane foi aprovado em segunda discussão. Nós já tivemos aqui várias audiências no outro mandato, audiências feitas na Comissão de Saúde com profissionais que foram agredidos. Nós encontramos, com várias unidades que nós visitamos, onde os profissionais mostraram para nós armas brancas que foram encontradas dentro do banheiro, armas brancas que foram utilizadas para ameaçar os funcionários dentro das unidades, dentro das UPAs, dentro das emergências dos hospitais. A gente pensou em alguma forma, de dar uma certa garantia, uma certa, proteção, obrigada, a esses trabalhadores. O estado poderá ter um programa para incentivar o consumo entre empresas de bens e produtos produzidos no estado. Quem quiser aderir ao programa terá que comprovar gastos de 75% dentro do estado do Rio. Essas empresas poderão ter também prioridade na concessão de incentivos fiscais. O texto do deputado Alexandre Knoploch foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. Os fornecedores de serviços contínuos podem ser obrigados a oferecer a clientes antigos os mesmos descontos concedidos a novos clientes. Quem descumprir a regra poderá ser multado. Os fornecedores terão 2 meses para se adaptarem à nova regra. A matéria da deputada Lucinha foi aprovada em primeira discussão. Quer seja internet, quer seja TV por assinatura, plano de saúde, educação privada, que por muitas vezes elas fazem a promoção de determinados pacotes e aquele cliente que já é fiel àquela empresa, ele não pode participar, ele é impedido. Então aquele cliente que já está há muitos anos naquele plano de saúde, vem uma promoção do novo pacote, ele não é beneficiado. Então, dessa forma, nós estamos obrigando que todos os serviços que já são oferecidos hoje para esses consumidores de educação privada, plano de saúde, assinatura, internet, que seja estendido para esses clientes. O deputado Márcio Gualberto quer permitir que servidores da área de segurança tenham direito à propriedade e porte da arma fornecida em serviço. O valor descontado do profissional não poderá passar de 5% do salário. O texto aprovado precisa passar por mais uma votação em plenário. Ele vem facilitar a vida dos policiais para que eles adquiram esse armamento, essas armas, a um preço razoável, em formas parceladas e de acordo com aquilo que foi o valor que foi adquirido pelo Estado, a preço de custo. Então é algo que interessa ao Estado e que interessa aos policiais. O deputado Rodrigo Amorim quer dar prioridade de atendimento nas operações de barreira fiscal a veículos que transportarem medicamentos e insumos médico-hospitalares e transporte de valores. O projeto recebeu 6 emendas e retornou às comissões técnicas. Muitas vezes, nas operações de barreiras, na fronteira do estado do Rio de Janeiro, acaba formando, pelo excesso de carros, de transporte, de carros de transporte, de caminhões, acaba formando uma grande fila. E ali ficam produtos hospitalares, insumos, que precisam chegar com a maior velocidade possível. Então, a proposição é no sentido de permitir que esses veículos tenham prioridade, justamente para passarem na barreira, e também incluindo os transportes de valor, porque é uma exposição que acaba gerando insegurança para os demais veículos, aqueles veículos que transportam alto valor agregado, e aí também deverão ter prioridade para passarem na barreira. No expediente final, os deputados Luiz Paulo e Valdec Carneiro criticaram o decreto do governador que nomeia 2 deputados da LERJ para representarem o Legislativo no Conselho de Cultura do Estado. A medida foi realizada sem a presidência e a Comissão de Cultura da Casa serem consultadas. Primeiro que é um decreto sem número, já começa o erro que não existe decreto sem número. Segundo que o governador foi instado a erro pelo secretário de Cultura. Por quê?
Porque quem compete indicar ao governador o nome dos 2 representantes da Assembleia é o presidente da Casa, André Siciliano. Não dá para entender que o Poder Executivo desrespeite a legislação em vigor, desrespeite um princípio fundamental da República, que é a independência entre os poderes, seja em relação ao Conselho Estadual de Política Cultural, seja também em relação ao Conselho Estadual de Educação, porque no primeiro caso ele designa deputados da Alerj sem ouvir o parlamento para integrar aquele conselho, não é representando a Alerj, não pode ser, porque quem representa a Alerj são os representantes indicados pelo Poder Legislativo. O deputado Flávio Serafini também criticou outro decreto do Executivo que exonera um membro efetivo do Conselho Estadual de Educação. A gente teve essa semana a interrupção do mandato de um desses conselheiros em pleno vigor e a indicação pelo Poder Executivo de um novo membro. Essa indicação foi irregular. Se ela se consolida, significa que o Poder Executivo pode querer mudar todos os seus membros, ferindo a legislação, que o Poder Legislativo pode fazer a mesma coisa e, com isso, a composição do Conselho entrar em colapso e o próprio Conselho perder condições de funcionamento. A deputada Renata Souza falou sobre casos de suicídio cometidos por policiais militares. A gente precisa dar visibilidade aos números de casos elevados, né? Cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem um dado muito alarmante. Só no ano passado foram 15 policiais que tiraram a sua própria vida. Ou seja, a gente precisa de uma política pública também centrada para a saúde mental e psíquica desses policiais. E a gente sabe que a lógica de confronto implementada na política pública de segurança gera vítimas que se automutilam.